Boa noite. Que o Pai do Céu possa continuar conosco. E mais essa noite. É uma noite que foi desafiadora, eu vou dizer assim. Desafiadora no sentido de poder trazer um pouquinho, estudar e preparar algo relacionado a esse livro. A esse livro que, como o Marcos falou, foi o primeiro livro que traz alguma coisa relacionada de forma escrita, oficial, à doutrina dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Um livro que está completando 165 anos, agora 18 de abril, que ele foi lançado a 18 de abril de 1857. Naquele momento, a sua primeira edição, 501 perguntas. Um pouco menos de 3 anos depois, ele chegou a 1019 perguntas e respostas, né? As perguntas e as respostas e os comentários. Então é um livro que ele merece sim ser muito, não só lido, mas estudado. Porque é um livro que, de fato, ele vai nos trazer várias informações que vão, inclusive, nos trazer curiosidades para buscar outras coisas. E é importante a gente falar do Livro dos Espíritos, não somente do livro em si, da sua estrutura, mas do seu conteúdo, do que ele traz. Afinal, talvez tenham pessoas aqui que estão chegando pela primeira vez e nem saibam o que é que ele tem, como é que ele surgiu, de onde ele veio. É um livro escrito por Kardec, da cabeça dele. Quem é Kardec? Espíritos, o que são esses espíritos? Deus? Existe um Deus? Não existe? Então, são informações que são necessárias para que o aprendiz da doutrina dos Espíritos possa iniciar e continuar. Porque mesmo aqueles que estão com muito mais experiência de anos à frente, continuam tendo reflexões e críticas cada vez mais aprofundadas e diferentes nas mesmas questões quando a gente vai estudar. Então, o conhecimento que conduz à fé raciocinada. Eu confesso a vocês que quando eu vi esse título, eu sorri. Porque eu disse, meu Deus, veja que coisa fantástica. Ele fala de conhecimento e ele fala de fé raciocinada. Mas o que é esse conhecimento? E mais, o que é essa fé raciocinada? São coisas que fazem a gente pensar, talvez pela primeira vez, alguns de nós, o que seria isso? Conhecer. E mais, por que fé raciocinada? Existe outro tipo de fé? E o Livro dos Espíritos, ele traz algo relacionado a isso? Pois vamos tentar dar uma viajada um pouquinho e chegar a algumas conclusões. É importante dizer que muitas vezes a gente traz na palestra coisas que não fecham, tá? Porque é importante que cada um leve as informações e comece a trabalhar no seu campo mental as suas próprias dúvidas, reflexões e análises. Um en passant que a gente faz aqui, que obviamente quem tiver interesse, tem vários grupos de estudo aqui nessa casa, inclusive, os estudos de iniciais e os estudos intermediários e os estudos avançados, que vale a pena a gente conhecer. Eu acho que estão todos ali no quadro de avisos. Quem tiver interesse, vale a pena. Mas vamos lá. Humberto de Campos nos conta, no seu livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Cartas e Crônicas, um momento sublime que acontece no mundo espiritual, nos arredores da Europa. Um encontro de uma pleiade de espíritos se reunia ali, no término do ano de 1799, início do ano de 1800. Essa pleiade de espíritos conversava amigavelmente, trazendo coisas que se passaram e coisas que estavam prometidas, vamos dizer assim, para acontecer no século vindouro. Lá se encontrava, por exemplo, Sócrates. Lá se encontrava Platão. Lá se encontrava Aristóteles. Lá se encontrava Rousseau. E tantos outros naquele papo amigável sobre, e agora? Vamos seguir esse trilho que Jesus traçou para a gente? A gente consegue auxiliar para que realmente aconteça? Mas que trilho é esse? Que caminho é esse? O que foi que aconteceu para que naquele momento
essa pleiade de espíritos se reunisse. Clarins, então, do mais alto começam a soar, aquela música celeste, que talvez alguns de nós não tenhamos a mínima noção, talvez eu seja um deles, inclusive, de como essa música que dizem que é uma harmonia sublime. E naquela harmonia da terra, começam a vir espíritos, ladeados por seus mentores, do sono, adormecidos, desprendidos do seu sono. Vinha subindo Napoleão Bonaparte, na frente daquele conjunto de espíritos encarnados, porém em sono, ladeado por Pestalozzi e outros em desdobramento. Napoleão, chegando, tinha uma cadeira especialmente preparada para o curso. Ao chegar no salão, ao chegar no local, os espíritos começaram a cumprimentá-lo. E ele, num aceno meio frio, meio tímido, acenava, mas numa seriedade. Sentou-se na sua cadeira, esperando o que viria a acontecer. Novamente, um som harmonioso no ambiente se faz, e do mais alto, uma luz. E naquela luz, espíritos superiores se aproximam. E na frente deles, uma criatura nimbada de luz, com uma tiara e um cetro de ouro. Um cetro dourado. Vem descendo, se aproximando, e naquele momento, quando Napoleão vê aquela pleiade de espíritos vindo do mais alto, reconhece aquele benfeitor e imediatamente põe-se em prantos. Aquela, talvez, frieza ou aquela seriedade que ali estava naquele primeiro momento, traz nele alguma coisa diferente quando encara aquele benfeitor que se aproxima. Chora, se ajoelha. Aquela criatura se aproxima, segura Napoleão pelos braços e diz: levante-se. Vamos ouvir. Do mais alto uma luz, então, novamente se faz, e uma voz forte. Eis o meu discípulo que retornará à terra, para continuar a tarefa que você, Napoleão, iniciou. Uma tarefa de falar de liberdade. Uma tarefa de falar de fraternidade. Uma tarefa de falar de companheirismo e de amizade. No entanto, Napoleão, viciado, talvez, por experiências pretéritas que ele já tivera enquanto outras existências ditadoras, de muito império, ditatoriais, dos impérios dos Césares. Ele trazia naquela encarnação, e em algum momento aquilo surge, mesmo na missão sublime que ele tinha, e começa a conquistar, a dizimar, a matar. Se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, pela sede de poder. No entanto, deixou um legado. Um legado de transformação social que começa a acontecer na Europa, em particular lá na França, naquele momento. Aquela figura, então, com seu cetro, abraça Napoleão. Com carinho, com amor. Estou aqui, meu irmão. Vamos juntos, afinal, somos solidários uns com os outros. Napoleão não completou sua tarefa como deveria, mas aquele que abraçava Napoleão, sim, viria a encarnar e cumprir com sua tarefa. Espírito esse que muitos de nós conhecemos como Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivail nasce. E ele nasce na França. E começa uma trajetória de aprendizado, de busca de conhecimento, trazendo intuições, trazendo preleções do seu passado, encarnado como desencarnado, como discípulo do Cristo. Vai estudar em Yverdon, junto com Pestalozzi, aquele que também estava em desdobramento naquela pleiade de espíritos, recebendo aquele amigo que viria agora como mestre, Pestalozzi como mestre encarnado de Hippolyte. Allan Kardec, então, ainda Hippolyte, ele começa os seus estudos e começa a mostrar sempre uma característica bem peculiar de um pesquisador. De alguém que não simplesmente se convence porque alguém disse que é. Eu preciso estar, eu preciso ver, eu preciso experimentar, eu preciso experienciar
para ter certeza se aquilo é real ou não. Afinal, eu sou um ser racional. Eu preciso discutir no bom sentido da palavra. Eu preciso tirar minhas conclusões, mas sempre sabendo escutar e ouvir os outros também. Diálogo. Dialogar. Esse espírito que vinha com uma sabedoria incrível, mas que precisava também, como todos nós, passar pela encarnação e começar a traçar novamente rumos para rememorar determinadas circunstâncias e, como a gente já falou em outras palestras, dentro do corpo físico, focar naquela tarefa que ali ele tinha. Que era uma tarefa nada menos do que codificar, organizar a terceira revelação, a doutrina dos espíritos. Começa a saber, então, de que estavam acontecendo fenômenos de mesas girantes que batiam, que falavam. E em algum momento da sua trajetória, já tendo escrito vários livros, tendo inclusive sido professor substituto em Iverdon, quando o Pestalozzi ali não poderia estar, mostrando esse seu cabedal pedagógico. E ele começa a escutar sobre essa história das mesas girantes, das batidas, e vai conhecer. E diz, não acredito que uma mesa fale até que me provem que ela tem cérebro e nervos. Isso é fantástico, gente. Porque isso mostra que aquela criatura, ele não era alguém que poderia ser facilmente enganado, ludibriado pela moda que ali acontecia. Porque era moda, era legal, era bom estar participando desses salões, dessas festas, desses festejos, onde as mesas falavam, era engraçado. Eram perguntas tolas, eram bobagens que se falavam. Mas Hipólito, quando chega ali, ele diz, não, tem alguma coisa séria aí. Isso não é brincadeira. Vamos estudar, vamos raciocinar, vamos conhecer. Que fenômeno é esse? Vamos observar, vamos juntar dados, juntar informações, conversar com um e com o outro. E em algum momento, numa dessas conversações com os espíritos, um espírito se apresenta como um amigo e diz que conheceu Hipólito na época dos druidas e que naquele momento o seu nome era Allan Kardec. Assume então esse pseudônimo para as obras espíritas, afinal, ele já tinha o seu nome vinculado a obras pedagógicas, de matemática, de ciências. Ele escrevia também, como Hipólito. E tudo que ele escreveria relacionado ao espiritismo agora teria o nome de Allan Kardec, o druida. Não mais aquela personalidade do passado, a personalidade atual, porém, trazendo esse nome, que de alguma forma tocou-lhe o coração, quando foi lembrado por aquele amigo. Talvez uma existência onde ele angariou muitas virtudes. E os espíritos dizem isso para a gente. Que muitas vezes a gente se apresenta no mundo espiritual com um formato daquela encarnação que mais nos tocou. Quando a gente encontra um irmão, um amigo, um parente desencarnado, ele vai se apresentar para você conforme o parente que ele é, para você reconhecê-lo. Mas, normalmente, se ele não precisar se apresentar para alguém que ele conhece, ele estará lá na personalidade que mais tocou-lhe o coração, onde mais ele aprendeu, construiu, venceu. Allan Kardec, então, começa a perceber que tinha algo ali de interessante para estudar. E começou a formular perguntas, afinal, ele era um curioso, ele era um pedagogo. Ele gostava de aprender, ele gostava de juntar informações e começou a formular perguntas e começou a fazer essas mesmas perguntas em vários locais. Não só da França, mas do universo científico conhecido. E médios diferentes começaram a trazer respostas que tinham, no fundo, o mesmo sentido, talvez com palavras diferentes, mas o mesmo sentido, o mesmo fundo de respostas. E começou, então, a esboçar o que seria o Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas codificadas, qualificadas. Perguntas e respostas que elas vinham trazer noções de muitas coisas, desde a criação até os finalmente. E o finalmente aqui eu não falo da morte não, tá? O finalmente aqui eu falo das penas e consolações, que está lá no final do Livro dos Espíritos.
E sabe o que é interessante? Que quando a gente vai falar de conhecimento, a gente precisa entender, eu até peguei aqui um conceito filosófico de conhecimento, eu peço permissão para ler, que diz assim, cadê? Conhecer é uma atividade mental, por meio da qual o ser humano se apropria do mundo ao seu redor. Então, a partir do conhecimento, nós vamos nos apropriando do mundo ao nosso redor. Não é se apropriar no sentido de agora é meu, naquele movimento egoístico que a gente tem de que tudo é para mim, mas é se apropriar no sentido de conhecer, de vivenciar, de experienciar, de compreender. E essa vivência de Kardec dentro do Livro dos Espíritos é fantástica, porque hoje a gente conhece os chamados domínios de aprendizagem, os pilares da educação, que trazem 4 pilares. Trazem 4 pilares. Aprender a conhecer, que é o buscar o conhecimento cognitivo, as coisas que estão ao nosso redor, observar, ler, estudar, promover, produzir os seus mapas mentais daquelas interações que você vai estudando, vai aprendendo. O aprender a fazer, que é a vivência daquilo. É eu botar em prática aquilo que eu estou conhecendo, o que eu estou aprendendo. Afinal de contas, como é que eu vou saber se eu aprendi mesmo? Se eu não faço. Traz também o aprender a conviver. E esse, meus amigos e minhas amigas, é um nó no pé de muita gente. Um nó no pé foi maravilhoso, né? É um calo no pé de muita gente. Quem aqui, não precisa levantar a mão, quem aqui está convivendo em harmonia na sua família? Quem aqui está convivendo em harmonia no seu trabalho? Quem aqui está convivendo em harmonia com seus amigos, colegas? É difícil. Sabe por quê? Porque somos espíritos ainda em caminhada. E assim como Napoleão, que veio com uma missão gigante e não completou tudo, porque se deixou levar por orgulho, vaidade, necessidades viciosas da sua característica, da sua personalidade, nós também as temos. E essa convivência, ela não é simples, porque traz uma gama de possibilidades dentro daqueles que estão ao nosso redor e de nós mesmos. Eu estou passando no trabalho, por exemplo, por uma situação bem complicada em relação a uma equipe que, às vezes, parece que está fora de sintonia. Sabe quando cada um quer ir para um lado? E que a gente precisa realmente ter um norte, porque a gente trabalha na mesma equipe, tem o mesmo objetivo, mas cada um está com interesses talvez personalíssimos e acaba que não acontece a harmonia. Acho que alguns já passaram por isso, né? E aí o que é que acontece com a gente? Sai gritando, desesperado, desiste. Às vezes acontece. Mas o ideal é a gente tentar ver o que a gente pode aprender com aquela situação. E sabia que lá no Livro dos Espíritos tem perguntas e respostas que nos ajudam nisso? Arturo, agora tu fosse longe demais. Fui não. Porque tem uma parte do Livro dos Espíritos chamado de Leis Morais, que é a parte terceira. E na parte segunda se fala sobre o mundo dos espíritos, ou mundo espírita, que fala também dessa convivência. Como está o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos? Como está a nossa percepção da tolerância, da paciência, da compaixão para conosco e para com os outros? Será que está tão difícil nesse momento, principalmente nesse momento que passamos por tantas dificuldades relacionadas também à pandemia, que graças a Deus está num momento mais
mais morno, mas a gente precisa continuar tendo cuidado com tantos medos. E aí, nesse aprender a conviver, a gente entra no quarto movimento do aprendizado. E esse, meus amigos e minhas amigas, esse é muito particular, que é o aprender a ser. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai e não tornes a pecar. Ama-te o próximo como a ti mesmo. Sede perfeitos. Seriam movimentos evangélicos que se encaixam perfeitamente nesses 4 pilares. E percebam que esse último, que é o aprender a ser, sede perfeitos. Ui. Agora pode levantar a mão. Quem é perfeito aqui? Ninguém. Que bom que a gente sabe disso. Que bom. Isso vai nos ajudar a não cair como Napoleão. Como Corso, que precisou ficar na ilha de Santa Helena para pensar e refletir no seu exílio sobre tudo aquilo que ele fez. Ou mais, tudo aquilo talvez que ele tenha deixado de fazer, né? Que ele tenha se equivocado. Cognitivo, psicomotor, atitudinal. Está lá no Livro dos Espíritos. E sabe o que é interessante? Muitos de nós, quando vamos abrir o Livro dos Espíritos, a gente enxerga nele apenas um repositório de letras. Para responder uma pergunta, para participar de um grupo de estudos. Mas não é. Lá tem todo um guia que vai nos ajudar, não só a entender a doutrina dos Espíritos, porque, sinceramente, gente, a gente não vem para a doutrina dos Espíritos, pelo menos é o meu entendimento, para sair por aí falando tudo o que tem, o que não tem, o que falta, o que não falta. Mas é para que a gente possa ter uma transformação. E aí entra uma outra teoria, que é a teoria do aprendizado. Vocês sabiam que aprender pode ser entendido como transformar? A gente, quando vai falar sobre esse assunto, né, na aula com o pessoal, a gente gosta de fazer um desenho de um menininho pequenininho. Eu não sei desenhar, tá? Então fica aquele desenho do palitinho, né? Aquela cabecinha, os 2 palitinhos, 3 palitinhos, e a gente bota um caminho bem tortuoso e no final um menininho maior. Daqui para cá, você transformou. Qualquer tipo de conhecimento que você adquira, você já não é mais a mesma pessoa. Já é outra. Porque transforma em você. A questão é, quais são aqueles conhecimentos e aquelas habilidades que você vai escolher perpetuar nas suas atitudes. O ser bom, o ser ético, o saber se comunicar. Quantos de nós nos comunicamos com arrogância? Queremos ser ouvidos em todo lugar que vamos. E mais, sem ninguém questionar a nossa validade ou o nosso conhecimento naquele processo, gritando, maltratando. E onde fica a lei do amor, de justiça, de bondade, que está lá no Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, ele continua nos trazendo um cabedal de conhecimentos, onde na sua primeira parte, as causas primeiras. Mais na frente é aprofundado em um outro livro, a Gênese. É interessante esse ponto do Livro dos Espíritos, porque Kardec e os Espíritos, eles organizaram... Gente, é muito massa, é muito bonito isso. Eles organizaram em 4 partes. A primeira parte é as causas primeiras, que vai dar futuro à Gênese. A segunda parte, o mundo espiritual, o mundo espírita, que mais na frente vai ser aprofundado no Livro dos Médiuns. A terceira parte, as leis morais, que mais na frente vai se aprofundar no Evangelho segundo o Espiritismo.
E a quarta parte, as consolações e as penas, os gozos futuros, que vai ser aprofundado no céu e no inferno. Aí alguém pergunta, será que realmente foi uma invasão organizada dos espíritos ou não? No dito dos estudiosos. Claro que foi. Foi um movimento muito bem orquestrado desde o mundo espiritual. E a gente vê a partir desse conto de Humberto de Campos, no seu livro Cartas e Crônicas, mostrando que houve até uma reunião antes de Allan Kardec encarnar, com figuras ilustres que participaram, inclusive muitos deles, da construção do Livro dos Espíritos e de todas essas obras. Platão, Aristóteles, Rousseau, Pestalozzi, uns de um jeito, outros de outro, encarnados ou desencarnados. Santo Agostinho também estava lá, naquela pleiade, e também participou muito na construção das obras. E essa parte primeira, que vai dar origem à Gênese, como o próprio nome diz, começando com aquela perguntinha clássica, que é Deus? Pergunta número 1. E essa pergunta já nos faz refletir a capacidade intelectiva do codificador. Porque ele sai do antropomorfismo que se tinha do velhinho de Bengala. Isso já mostra que é uma figura isenta. Ele tenta não trazer uma ideia preconcebida. Eu quero perguntar de forma pura aos espíritos, que, no meu entendimento, são aqueles que vão trazer a informação. Afinal, vou dizer de novo, não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Então, ele não induz uma resposta. Ele pergunta o mais abrangente. E ele vai fazendo algumas perguntas mais abrangentes, e no decorrer do Livro dos Espíritos, ele faz perguntas mais específicas também, mas as mais específicas só depois das mais abrangentes. Isso é método. Quem faz pesquisa científica sabe que a gente, quando vai fazer alguma hipótese de alguma coisa, a gente vai levantar objetivos dentro do trabalho. E a gente botou o objetivo geral e os objetivos específicos. E o objetivo geral, como o próprio nome diz, é a coisa mais geral, e a gente vai especificando. Eita, hoje eu não estou conseguindo falar não, minha gente, desculpem. E vai não vai sair. E vai pegando os objetivos específicos, né, de forma mais específica. Assim como Allan Kardec fez. Porque ele era um pedagogo, vou dizer de novo isso. Ele era alguém que estudava sobre isso, que sabia sobre isso, que caminhos tomar para ter mais clareza. Afinal, é chegada a hora de tirar a candeia de debaixo do alqueire. Muitos estudavam a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e não entendiam nada. Não entendiam nada. Talvez alguns de nós já tenhamos lido, esse que vos fala, inclusive, e eu olhei e disse, Senhor, o que isso quer dizer? A doutrina dos Espíritos ela é diferente. Porque ela vem, como eu falei, tirar a candeia debaixo do alqueire para todas as inteligências. E quando eu digo aqui todas as inteligências, não estou dizendo que é um mais inteligente ou menos inteligente, não, tá? Mas é para todas as gentes, como tem escrito até nos livros. Todas as gentes. Eu acho fantástico isso. Qualquer classe social, qualquer país, qualquer cultura. Porque é claro, como a gente falou, do mais geral ao mais específico. Quem é pesquisador aqui vai lembrar também, a tal da estrutura de funil, né? E isso é muito bom, porque fica claro. E ele continua na sua primeira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre todas essas coisas. E aí vem falar, eu vou abrir aqui o livro e vou trazer algumas coisas dele. Porque é até bom que talvez tenha gente aqui que não conheça o livro e vai saber algumas coisas. Não se preocupem não que eu não vou ler as perguntas. Eu vou apenas ficar no índice e trazer algumas coisas para a gente poder refletir. E ele traz que Deus, o infinito, provas da existência de Deus. Oi, se eu não vejo Deus, se eu não tenho o sentido, está lá no Livro dos Espíritos, para ver a Deus, como é que eu provo que Ele existe? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente não está falando de fé?
Ah, mas peraí, a gente não está falando de fé cega. Mas qual é a diferença? Lembra do tema? Conhecimento que conduz à fé raciocinada? Mas a fé não é a certeza do que se espera sem ter provas? Mais ou menos assim está em Hebreus. Mas a fé não é aquilo que não se precisa de experimentação? Eu creio porque creio? Algumas pessoas entendem assim. E está tudo bem. É muito importante isso. E está tudo bem. Porque cada um vai dar os passos que quer dar, que escolhe dar. E isso não quer dizer que uma pessoa que pense assim é melhor ou pior de outra que pensa diferente. Isso é fundamental a gente entender. Mas quem quiser dar um passo adiante, no sentido de trazer um pouco de reflexão e de análise, Allan Kardec traz isso, e ele explica isso muito bem na outra obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que a fé cega não é mais desse século, que a fé raciocinada ela é necessária porque as perguntas estão aí em todo canto. E que a fé cega, ela também limita o nosso livre-arbítrio. Que eu não posso perguntar. Em determinados locais, em determinados credos religiosos, você não pode reclamar de que não tem resposta. Você tem que aceitar. Isso é ou não é limitação do livre-arbítrio? É. Mas, de novo, eu vou dizer, está tudo bem. As pessoas que escolhem esse caminho, está tudo tranquilo. Eu escolhi um caminho diferente, eu posso falar por mim. Porque eu sempre tive muitos questionamentos e para mim era muito difícil entender, por exemplo, que o mesmo Deus é três. Está tendo uma música, né? Eu acho que de Legião Urbana. Como entender que o mesmo Deus é três? A Trindade. A Trindade para a gente, está dizendo aqui no Livro dos Espíritos também, é diferente. Não é uma trindade divina, mas é uma trindade de criação. Está aqui nessa primeira parte também. A trindade para a doutrina dos espíritos é Deus, Espírito e matéria. Gente, faz muito mais sentido para mim. Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador, incriado, e o Espírito e matéria que ele criou. E o Espírito e matéria se consorciando harmonicamente para a evolução dos mundos. Vejam que coisa fantástica. Existe propósito em tudo na natureza. E segue. Segue falando sobre o conhecimento do princípio das coisas. A gente acabou de falar da Trindade Universal. Propriedades da matéria. E essa propriedade da matéria é fantástica, porque quando você vai estudar isso, você se depara como uma partícula inicial, ela sofrendo conformações diferentes ou transformações, ela vai dar origem a outros tipos de matéria, inclusive matérias palpáveis e matérias impalpáveis, segundo a nossa percepção. Agora complicou, né? Alguém aqui já foi para nosso lar? Já foi? Vocês lembram? Vocês sabem o que é nosso lar? Nosso lar é uma colônia espiritual que serve para amparo de espíritos desencarnados. Tá? E quando André Luiz nos conta sobre nosso lar, ele fala de construções, de prédios, de televisão. Oi. E tem isso lá, é? Tem. Ah, é? Aeróbus? Pois é. A turma que não consegue volitar ainda, vai andar no ônibus que voa. Parece aquele filme De Volta para o Futuro, né? Que tem aquele carro do Volta para o Futuro 2, maravilhoso. E no 3, né? Quem nos assistiu tem um spoiler, né? Que é o trem. Mas vai. Aerobus. E a matéria. E para aqueles espíritos que estão lá naquele estado vibracional, e ainda uma outra característica da matéria, eles palpam mesmo. É duro para eles. E a gente nem vê. Nem vê. Mas está aqui. Ah, o Jefa. Vocês sabiam que é muito maior do que isso? Muito maior. Quem é médium de evidência que consegue enxergar o além, diz que o Jeff é gigante. E tem vários salões, cresce para cima por lado. É uma maravilha. Eu não vejo nada. Mas eu acredito. Porque as pessoas que me falam sobre isso são sérias, pessoas que a gente confia.
Vejam que coisa interessante. Então tem esse estado vibracional da matéria. Aí vai seguindo da criação, formação dos mundos, dos seres vivos. Minha gente, essa parte da formação dos mundos e dos seres vivos, eu fico tão empolgado quando vou estudar. Eu gosto de entender os princípios. Porque os princípios, eles nos trazem identidade. A gente olha e diz, caramba, eu faço parte disso. Isso dá uma força para a gente, enquanto espírito, enquanto pessoa, incrível. Faça uma experiência. Você vai dizer, eu passei por isso. O meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão passou por isso também. Oi, somos iguais então, né? Não iguais em essência, mas iguais perante essa criação. Isso nos aproxima. Lembra que eu falei das atitudes? Que os conhecimentos que a gente vai adquirindo estudando o livro dos Espíritos nos ajuda a moldar a nossa prática e nossas atitudes frente aos outros? Tivemos uma origem comum, igual. Isso aproxima. E a gente treinou a aproximação desde o reino mineral na aproximação física da matéria. A gente aprende a respirar no vegetal. Olha que coisa fantástica. A gente aprende a se relacionar aos pouquinhos e a desenvolver os instintos no animal. E, de repente, chega no hominal os sentimentos, as emoções e todo o processo intelectivo superior surge. É muito interessante a gente estudar e aprender sobre isso. Vale a pena aprofundar, viu? Aqui é só uma pincelada, tá? E a gente vai seguindo pluralidade dos mundos. Será que todos nós somos nativos da Terra? Para pensar aí. Fecha o olho rapidinho e visualiza os planetinhas que vocês passaram. Se alguém lembra disso? Podem ter sido só na Terra, podem. Mas existe a probabilidade da gente já ter encarnado em outros mundos, em outros planetas. E quando ele fala da pluralidade dos mundos, a gente precisa entender que não se está falando somente de pluralidade dos mundos planetários, mas também das dimensões vibracionais da matéria. O mundo dos espíritos, como a gente chama, e o mundo dos encarnados. Onde o tempo todo nós estamos aprendendo e transformando e crescendo. Até no chamado mundo transitório. Vocês já ouviram falar dos mundos transitórios? Pois é, eles existem. São mundos que ainda estão em processo de formação para albergar a matéria. A matéria que eu digo, o encarnado, o espírito encarnado. E são passagens, pairagens para espíritos que vêm repousar, conversar, dialogar, organizar, planejar. Veja que coisa impressionante. Tudo isso está aqui, no livro dos Espíritos. E a gente segue e vê a vida e a morte, inteligência e instinto. Quem de nós se baseia mais no instinto do que a inteligência? O instinto de sobrevivência, o instinto de reprodução, alimentação e tantos outros. E os Espíritos, aqui no livro dos Espíritos, nos mostram que esses instintos, eles acertam. Realmente acertam. Mas que à medida que a gente vai crescendo em intelecto, a gente vai desenvolvendo a inteligência. E essa inteligência tende a suplantar esse instinto. Mas nas nossas fases iniciais de aprendizado, a gente produz as nossas próprias armadilhas. E é muito importante a gente entender. Vocês escutaram o que eu falei, né? A gente produz as nossas próprias armadilhas. Porque é um tal de culpar o outro, que eu nunca vi, não. É a minha esposa, é a minha mulher, é o meu marido, é meu filho, é meu chefe, é meu companheiro. Mas ninguém olha para si e diz, fui eu. Fui eu. Ah, detalhe, quando você descobrir que foi você, não se culpe, não. Aprenda com aquele erro e siga. Aprenda, transforme. E Joana de Ângeles fala muito sobre isso. O mal que é a culpa. A culpa no sentido vicioso do dizer, eu não presto, eu não valho nada. Eu só faço errar. Não, você precisa mudar essa sintonia. Como diria Paiva, o dial. Quem não conhece Paiva é um companheiro da gente aqui da casa e ele gosta muito de falar sobre isso, o dial, das vibrações. Mude a frequência. Transforme-se com o seu erro. E saiba admitir que foi você. Gente, isso é libertador.
É libertador. Pode parecer, né, para algumas pessoas que não é bom fazer isso, porque você pode, de repente, perder um companheiro, um amigo, uma amiga, um trabalho, porque você assumiu aquele erro. Mas será que aquilo, talvez, não seja até melhor para você? Será, viu? Você tem que refletir. Você não vai, porque eu errei, agora eu vou abandonar tudo, vou desistir. Não estou falando isso. Estou falando refletir, tentar transformar e ver se aquilo cabe para você ou não. Estar ali ou não. Reflexão, só você vai ter essa resposta. Vocês estão percebendo como o conhecimento leva à prática, que leva às atitudes? E, vamos pular um pouquinho. Na parte segunda, a gente já falou, a origem e natureza dos espíritos, progressão dos espíritos. Quem aqui quer ser anjo? Ninguém? Pode levantar. Ninguém quer ser anjo? Boa, 2 pessoas. Se eu dizer para os outros, vocês vão ser também. Talvez não a acepção de anjo, com asinha, com aréola, mas na concepção de espírito puro. Porque é o nosso destino, gente. Deus criou todos nós para sermos perfeitos. Não perfeitos igual a Ele, mas perfectíveis, com a característica de uma felicidade. Imagina você viver... Bom, a nossa imagem sempre é muito carnal, né? Mas viver sorrindo, mas sorrindo de uma alegria duradoura, verdadeira e permanente. Nada te abala, nada, nada. É só alegria, como diz, né? Só alegria. Mas cheia de trabalho, viu? Alegria no trabalho, com responsabilidade, com amorosidade, com uma rede de apoio. Olha que coisa maravilhosa. Uma rede de apoio que pensa como você. Isso é o paraíso ou não é? Para que comer uvinhas, deitar numa redezinha lá no paraíso, no mato, tocando liras? Não dá. Gente, seria um tédio. Eu não aguentaria, não. Do jeito que eu sou elétrico, eu confesso que eu não aguentaria, não. Para mim, esse céu seria um inferno. Eu quero trabalhar, eu quero aprender, eu quero ajudar, eu quero me ajudar, porque eu ainda preciso muito aprender. E essa história do trabalho permanente é maravilhoso. Agora, não é um trabalho penoso. Aí é que está a virada de chave. É um trabalho prazeroso porque você já entendeu intrinsecamente como aquilo é bom. É aquele sorriso de engolir a orelha, sabe? Maravilhoso. Trabalho. E essa, inclusive, é uma lei, tá? Lei do trabalho. E aí a gente segue. Pluralidade das existências. Eita, a gente já falou das encarnações, né? Não, pelo menos, das imagens do mundo espiritual. Quantas encarnações vocês já tiveram? Umas 20? 1.000? 327 mil? 1 milhão? Um monte, tá? Um monte. Porque nós já estamos num planeta onde já alberga espíritos adolescentes. Adolescentes. Um adulto inicial. Tem ainda uma categoria de mundos habitáveis, que a gente vai estudar também no Livro dos Espíritos, que nos mostram as encarnações desses espíritos em evolução, que somos nós. Porque a gente é muito interessante, porque a gente fala, esses espíritos em evolução, e a gente não se inclui. Como aqui, ninguém levantou a mão querendo ser anjo. Eu quero levantar 2 mãos aqui. Agora vai demorar um pouquinho. Não tem problema, a gente está aprendendo. E sabe o que é legal de a gente ficar aprendendo? É que a gente não aprende só. Esse conhecimento que a gente vai adquirindo, que vai nos conduzindo a essa fé raciocinada, nos ajuda a levar outros com a gente. E é muito bom poder levar outros com a gente. Ou vocês conseguem se enxergar longe daquelas pessoas que vocês amam? Como seria um tal paraíso sem estar do lado? Talvez não fisicamente, porque a gente aprende também o desprendimento, que é uma coisa difícil até da gente conversar um pouquinho, né? Pelo menos numa palestra. Isso é bom num estudo, falar de desprendimento. Mas como seria difícil não estar pelo menos em contato com aquelas pessoas que a gente ama? Só a gente vê quando viajam, quando vão morar fora. Eu estou olhando para algumas pessoas aqui e sei que parentes, filhos, filhas não moram mais aqui. E só isso é muito nesse momento para a gente. Porque dói essa distância. Imagina para sempre. Imagina. E ainda mais se essa pessoa tivesse cometido um erro e você não.
Tá bem. Ele vai para o inferno e tu vai para o céu. Oi? Que céu é esse? Dá para entender como faz sentido. É por isso que a gente fala do raciocínio da fé raciocinada. Não é desmerecendo a fé cega. Não é. É apenas trazendo que a fé raciocinada, pelo menos eu vou dizer de novo, para mim, faz mais sentido. Tá? E aí fala dos espíritos errantes, mundo transitórios, a gente já falou. Escolha das provas. Grandes conhecimentos ou grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Você já viu essa frase, né? Eu mesmo já falei inúmeras vezes aqui. Porque eu acho ela fantástica, né? O colega riu ali, porque eu acho que ele lembra do Homem-Aranha, né? Tio Ben. Mas grandes poderes ou grandes conhecimentos trazem grandes responsabilidades. E tem uma outra que um outro filme fala também, que é por que a gente cai? Para aprender a levantar. Que tem a ver também com esse processo de conhecimento, de busca, de sedimentação. E as provas a gente escolhe. Vejam que coisa, você no mundo dos espíritos, planejando, está tudo no livro dos espíritos, viu? Planejando a sua volta ao planeta, seja o planeta Terra ou outro planeta, e você diz, né, você vê sua ficha, e diz, caramba, eu errei aqui, eu acertei aqui. Tá bom, né? Acertei aqui, mas vamos ver como é que a gente faz os outros. E você vai escolher as provas para tentar mostrar que você aprendeu com aquele erro, porque a prova é para isso. Não é para lhe punir. É para você saber que você aprendeu. E para você ficar quite com sua própria consciência. Não é a do outro, é a sua. Que fica te alertando com a luzinha vermelha, mostrando, tem alguma coisa aí errada, tem alguma coisa errada. Bora corrigir. E a prova vai servir para isso, junto com a expiação. A expiação como algo um pouco mais de você não tem muita escolha, e a prova como algo que você escolhe. Está aqui, ó. Está tudo aqui, aprofundando. E você escolhe suas provas. Como, Arturo? Consulta lá. Né? E aí a gente vai seguindo de volta do espírito à vida corporal. Gente, esse é um assunto também fantástico, que é a reencarnação. E essa história da reencarnação é interessante porque a minha filha que vai fazer 8 anos, Camila, ela estava estudando, porque a gente faz o evangelho em casa, e faz com as meninas também, né? E elas estavam participando no momento, e aí foi quando Camila, a gente falando de reencarnação e tal, aí Camila olhou assim para a mãe, para Juliana, e disse, ô mãe, como é que alguém não acredita em reencarnação? Surpresa, né? Como assim, minha filha? Fale. Porque, veja, como é que a gente vai aprender tanta coisa se a gente só vier uma vez? 8 anos de idade. Mas faz ou não faz sentido? Porque é uma pergunta que a gente faz, sim, quando a gente para raciocinar e sai daquele ciclo de eu não posso perguntar, eu não posso investir nesse conhecimento, eu não posso ir atrás porque é oculto, porque é misterioso. Fica faltando alguma coisa. Não convence, pelo menos de novo, a mim. E quando ela fez essa pergunta, foi interessante porque a gente pensou, estamos no caminho certo, pelo menos aqui nesses estudos. Porque ela veio espontaneamente perguntar sobre isso. Reencarnação. E vocês sabiam que a reencarnação, ela é uma lei também? É uma lei biológica. Existem estudos já mostrando, inclusive da ciência tradicional, mostrando que tem determinados processos do nosso corpo físico que eles só podem fazer sentido em tão pouco tempo de evolução se tiver um direcionamento inteligente para aquilo. Por exemplo, o funcionamento dos nossos olhos. Por exemplo, o sistema imunológico. Por exemplo, o funcionamento do sistema complemento, que tem a ver também com o processo imunológico. Que em pouco tempo de evolução não seria capaz de chegar ao que é, se não fosse um processo inteligente guiando aquele desenvolvimento. E a reencarnação a gente vai entender através do perispírito, trazendo essas informações para o corpo físico e direcionando esse aprendizado. E fala aqui também do perispírito. É ou não é maravilhoso? E a gente vai lá para a parte terceira agora. E lá na parte terceira a gente vê as leis morais. E essas leis morais, elas são moral. São.
porque fazem a gente pensar. Tem da lei divina ou natural, essa eu vou ler cada uma, tá? Da lei divina ou natural, da lei de adoração, da lei de trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, de amor e de caridade. E aí vem a finalização, que é a perfeição moral. Olha aí, não falei da lei do trabalho? Liberdade. Destruição. Tem uma lei de destruição? Tem. Porque quando a gente fala de destruição, minha gente, não é o fim. Não é o fim. É o recomeço. É a transformação. É a modificação daquela estrutura que fechou um ciclo e vai iniciar outro ciclo. Não existe morte. Vocês sabiam, né? Que a gente não vai morrer, né? Calma, calma. Cuidado com o corpo. Eu estou falando do espírito. Cuidem muito bem desse corpinho que está aí, sentadinho, ou em pé, ou andando, bebendo água. Cuidem bem. Porque a gente tem muito trabalho para fazer dentro dessa própria encarnação que a gente está. E esse corpo é o veículo para o espírito desenvolver essa tarefa. É fundamental que a gente cuide. Cuide mesmo. Arthur, e como é que eu cuido? A ciência e a medicina e as profissões de saúde nos mostram vários mecanismos, né? Uma boa alimentação, exercício físico, evitar vícios e tantas outras coisas que a gente deve buscar. E quando eu falo de vício aqui, eu não posso deixar de falar que não existe só o vício material, tá? O cigarro, as drogas, o álcool, por exemplo, a alimentação exagerada, mas também tem os vícios morais. E aqui trata das leis morais. A vaidade, a inveja. Oi, isso existe? Inveja existe? Quem aqui já foi mordido pelo bichinho da inveja? Quem aqui já invejou? E está tudo bem. Aprenda. Aprendamos. Sejamos compassivos. Falei da compaixão, estou falando de novo. Vamos nos apaixonar junto com os outros, para poder aprender e ter tolerância, paciência, amorosidade, mesmo frente às atribulações. E aí a gente finalmente chega na parte quarta. E essa parte quarta, minha gente, ela é boa, porque ela nos mostra o real. Não é o que se acha, não, é o real. E como a gente falou, daqui do livro dos Espíritos, ela aprofunda no céu e o inferno. E no livro Céu e Inferno, a gente vê depoimentos de espíritos que desencarnaram em várias situações. Aqui traz uma noção disso, de como é que fica a característica de um espírito que desencarnou, né, por uma morte violenta. Um espírito que desencarnou por uma morte mais amena, uma morte natural. O que espera o espírito frente ao seu desencarne? Que penas ele tem e que consolações ele tem? Aí alguém diz, meu Deus, tudo isso nesse livrinho aqui é? Aham. Tem lá na biblioteca, viu? Sugiro. Como é que está o estoque aí? Vê aí. Tudinho aqui, vai lá depois e compra um. Vale a pena, gente. Vale a pena. E esse livro aqui você pode começar lendo. Começa lendo. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Daqui a pouco uma segunda leitura. Vai lendo, lendo, lendo. Aí numa terceira você começa a estudar. Você vai ver como vai ficar muito bem armado na sua cabeça todas essas informações. Porque esse conhecimento vai conduzir essa fé raciocinada. Esse conhecimento vai ajudar você a ser uma pessoa melhor, vai ajudar você a se transformar e, de repente, a prevenir determinadas linhas de raciocínio ou de conduta que você, no estudo, vai perceber que não são legais, que não são interessantes. E aí você já para e já faz diferente. Não chega a errar para poder corrigir. Você previne. A gente não fala tanto de prevenção. Previne. E se cair e se errar, faz a reabilitação. Gente, isso é muito bom. Está tudo aqui. Então vamos ler, vamos estudar. Vamos lembrar que a gente é o herdeiro ou a herdeira. Somos os herdeiros divinos. Somos aqueles que estão aqui para aprender e para ajudar na evolução desse mundo.
para vencer nossas iniquidades e alcançar os patamares da divindade que existe em nós. Somos deuses. Que o Pai do céu possa nos abençoar.